Boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Eduardo Duarte, trabalho no setor de engenharia de operações da empresa Yara Brasil, especificamente no setor mineral. Agradeço a oportunidade de estar aqui no 36º Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos da Abraman e venho nesse congresso apresentar um trabalho no qual nós baseamos, né, ou pelo menos tentamos basear em alguns conceitos do que a gente chama de engenharia de lubrificação, através da redução do consumo de lubrificantes em moinhos de bolas. Esse trabalho, ele basicamente consistiu em otimizar o consumo de graxa no sistema coroa-peão, né, que faz com que esse moinho movimente-se. Na oportunidade, esse moinho abre o nosso circuito hoje de moagem primária e, inicialmente, com o startup da planta, nós tivemos, né, que operar esse moinho, né, com o recomendado pelo fabricante na época, que era 312 gramas por hora, né, que a gente gastava, né, para fazer a lubrificação do sistema. Através desse estudo de otimizar esse consumo, através da norma, no qual eu vou citar, a gente conseguiu aí um save, né, uma economia, vamos dizer assim, de 50%. E fez com que a gente saísse para outro patamar de custo em termos de lubrificação deste moinho. Então, contextualizando, nosso moinho alimentado por um sistema de pulverização. Na oportunidade, né, como eu disse, o fabricante na época utilizava, né, o lubrificante Mobil-TAC 275NC. Através de mangueiras a gente pulveriza através de ciclos e a gente gastava em média 312 gramas de graxa por hora. Como que a gente conseguiu melhorar essa performance? Através de botar alguns conceitos, principalmente na norma NSI, a GMA 9005 e 02. Nela, começamos a trabalhar alguns conceitos de diâmetro e de coroa, no nosso caso era basicamente 8 metros, com o distanciamento, né, o comprimento dos pinhões. E nisso, quando a gente analisou a norma e a gente teve esse cuidado da análise, a norma ela nos dava aí uma média de 119 gramas por hora. Entretanto, né, a gente ainda, né, colocou 30% a mais em cima do que a norma, vamos dizer assim, pedia, né, com o intuito de fazer, né, com que a gente assegurasse, né, vamos dizer assim, se tivesse algum princípio, né, de contaminação. Então, 30% a mais ainda seria um fator aí de, vamos dizer assim, de sobressalência, né, para a gente manter as nossas operações. Então, como vocês podem ver, a gente trabalhava com 24 ciclos por hora. Cada ciclo ejetava no coroa e pinhão 13 gramas de graxa. E os nossos testes consistiam no seguinte: poxa, e se a gente começar a reduzir a frequência de ejeção dos pulsos, mantendo a mesma quantidade de graxa que a gente vem usando? Então, a gente trabalhou com 20, né, ciclos por hora, mandando 13 gramas, 16 ejetando 13 gramas e 12 ejetando 13 gramas. Né? Cada um nos dá aí essa média aí por ejeção. Bom, e como que a gente mediu isso? Funcionou, não funcionou? Funcionou parcialmente? Através de duas análises aí que chamou de análise de performance. Através da medição, né, da temperatura do conjunto do engrenamento, peão coroa, e da vibração, que geralmente aí dentro da manutenção são os mais comuns. Quando a gente olha, né, a questão da temperatura, a gente começa a olhar do lado esquerdo até o lado direito. Aqui eu estagiei essas cartas para que possamos entender com mais facilidade. Com 20 ciclos, que primeiramente foi o primeiro teste, depois com 16 e com 12.
E aí eu coloquei tudo na mesma carta, como se comportou o lado esquerdo, com a temperatura reduzindo gradativamente a quantidade de ciclo. Quando olhamos a média, né, dessas temperaturas no lado esquerdo e também do lado direito, podemos perceber que essa redução não impactou diretamente a temperatura. A gente não houve um aumento, vamos dizer assim, abrupto dessa temperatura com essa redução do ciclo. Perceba que a média ficou 55, né, do lado esquerdo, 54 quando se estava com 16, 53 quando se estava com 20, aumentou muito pouco, né, essa redução para 12 ciclos. Isso também se comportou, vamos dizer assim, para o lado direito do meu engrenamento, do meu pinhão. Teve um pouco de anomalia no centro desse sistema, né? E isso, quando a gente olha a bibliografia, por exemplo, a fonte aqui, né, Luber Lubrification, mostra que há uma tendência, né, de aumento da temperatura à medida que a gente vá ao encontro do centro, porque ali a gente tem, vamos dizer assim, uma aderência maior e uma queda da temperatura à medida que a gente vá para as extremidades do engrenamento. E lá, quando a gente olha a literatura, ele diz o seguinte, olha, se você atravessar do lado esquerdo ao lado direito e o menor temperatura e a maior temperatura não dar maior do que 5 graus, você não tem nenhum problema. E quando a gente olha, né, aqui a menor temperatura de 54, né, e olhamos a maior, que é no centro, né, 58, a gente tem no máximo aí 4 graus de diferença, né? Então, é como se a gente estivesse ainda dentro do regulamento trazido pela literatura. Então, eu falei, olha, em termos de temperatura, essa redução gradativa, chegando a 12 ciclos por hora e me dando 156 gramas, ela não é maléfica para o meu engrenamento. Mas vamos analisar um outro ponto, que é o ponto da vibração. Esse ponto da vibração, a gente também fez o mesmo, dizer assim, o mesmo trabalho. Olhamos como que a vibração comportou com essa redução gradativa dos ciclos. Então, com 20 ciclos por hora, com 16 e com 12. Analisamos aí tanto o lado do acionamento, né, quanto o lado oposto, né, do acionamento, o LOA. E começamos a fazer algumas comparações. Por exemplo, quando a gente está com 20 ciclos, né, e 16 ciclos, né, a nossa vibração está aí na média de 23. Né? Quando a gente olha aqui para os 12 ciclos, praticamente, né, 2,27 contra 2,34, vamos dizer assim, e uma média total de 2,23. Não é bom olhar essa média porque essa média ela analisa todos os pontos e é importante a gente analisar essa média aqui porque é ela que nos indica aquela redução naquele momento. A gente trazendo aqui para o lado oposto do acionamento, a gente pode ver o mesmo comportamento. A gente tem, quando a gente estava com 20 ciclos, né, 2,48, 46, com 260, 2,27, né, e com 12, né, que é o nosso vamos dizer assim, objetivo, né, ele está aqui na média de 2,14, se eu não me engano. Ficou um pouco pequeno, mas eu acredito que dá para a gente ter uma noção, tá? Quando a gente olha essa tabela, né, padrão de vibração, onde a gente cruza duas informações. De um lado, o nível de vibração, que é esse que a gente está analisando, né, os 2,14, né, 2,28, a gente vê que ela dentro dessa faixa de 1 ponto a 2,8, e quando a gente cruza com o CV, né, a gente tem 100 CV, que é hoje a nossa operação de potência, e a gente olha aqui os valores encontrados, né, cruzando com essa informação de CV,
a gente encaixa aí dentro de um, vamos dizer assim, adequado, né? Para os padrões de operação. Então percebam, pessoal, que você reduzindo gradativamente o consumo de graxa, né, deixando constante, mas os ciclos, a frequência, reduzindo um pouco esses ciclos, a gente teve uma mesma padrão sem afetar a operacionalidade do equipamento. E quando a gente olha aqui as conclusões do trabalho, né, a gente pode entender que houve sim uma média aí de 50%, a gente trabalhava 312, foi o que foi entregue para a gente. Através dessa redução e incremento e analisando se o comportamento mecânico, né, as análises mecânicas de vibração e temperatura, saiu muito do padrão, a gente viu que não. Então, hoje a gente opera dessa forma. Né? Merece destaque também o estudo, né, que a norma trouxe, do diâmetro primitivo da coroa versus a largura da face do dente. Né, o que possibilitou aí o que a gente chama esse dimensionamento mais adequado. E, por último ponto, né, pode-se concluir também que é possível, né, através do repotenciamento, otimizar o consumo do lubrificante, né, sem afetar essas variáveis operacionais, certo? No mais, agradeço pela disponibilidade de todos, espero que, de alguma forma, o trabalho, né, possa, né, ter agregado um pouco mais aí no conhecimento sobre lubrificação, e sim, é possível sim reduzir custo, né, com lubrificação. Lubrificação é uma grande porta de entrada, como eu sempre digo. No mais, muito obrigado e fico aí à disposição, meu contato, para alguma dúvida, alguma troca de experiência, no qual vocês queiram me perguntar. Ok? No mais, muito obrigado a todos e um bom dia aí de congresso. Obrigado.